Hoje, toda atividade é suportada por software. Seja a empresa tradicional, seja uma empresa, uma startup, toda atividade relevante geralmente é suportada pelo software. O que eu quero falar com isso? A startup ela está muito preocupada na escala, em conquistar novos clientes e penetração de mercado, né? Em contrapartida, empresas mais tradicionais, elas estão preocupadas na evolução do seu software legado, né, para um software moderno, na transformação digital e também muitas vezes na inovação. Existe uma questão bem importante: como que a gente eventualmente monitora, como que a gente sabe se o software que a gente tem, se o software que a gente desenvolveu, ele está de fato atendendo os objetivos da empresa. E é nesse cenário que entra o Continuous Profiling, né? Eu falo que o Continuous Profiling ele é o jeito certo de garantir a confiabilidade do software. E é exatamente sobre isso que eu quero bater um papo com vocês. Eu quero falar com vocês a respeito de uma das técnicas, né, que eu tenho implementado nos clientes que eu tenho atendido e que eu tenho visto muitas pessoas não aderindo a esse modelo. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou Thiago Tartari, eu sou Microsoft MVP, SRE, executivo especialista em tecnologia e também sou especialista em processos de due diligence em M&A e também sou consultor na Eximia Co. Eu ajudo times, né, executivos e times de negócio e especialistas técnicos a resolver problemas complexos utilizando a tecnologia para potencializar resultado. Eu gosto muito da frase de William Deming, que sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. William Deming, ele foi um estatístico, professor, foi também autor e consultor americano. Deming, ele é amplamente conhecido por seus trabalhos nas áreas de gestão, né, de qualidade, principalmente em estatística, para garantir a eficiência dos processos produtivos. A filosofia de gestão de Deming, ela se baseia na melhoria contínua e ela está centrada no uso dos dados e estatísticas para embasar as decisões, né, e garantir a qualidade dos serviços, especificamente. E falando aqui da frase de William Deming, né, que sem dados você é uma pessoa qualquer com uma opinião, ele reflete a ênfase na importância de tomar decisões baseadas em dados e informações concretas, em vez de meras opiniões, achômetros ou suposições. No contexto de Continuous Profiling, isso é especificamente relevante, pois nós precisamos dos dados precisos para poder identificar e solucionar problemas em produção, né, em tempo real, sem depender de suposições ou intuições de que tudo vai funcionar. Afinal de contas, a esperança ela não é uma estratégia. E antes de falar especificamente de Continuous Profiling, a gente precisa tratar de um assunto extremamente relevante quando a gente desenvolve software. A gente precisa tratar de otimização. Antes mesmo, né, de começar a falar sobre o Continuous Profiling, a gente precisa discutir a importância da otimização de software. É fundamental, né, que um produto ele seja rápido, que os usuários consigam atingir os seus objetivos de maneira confiável e que a gente consiga atender às suas expectativas, né? No entanto, também é importante destacar aqui que a gente tem uma certa obsessão por otimizar um software, né? Infelizmente, essa obsessão ela pode levar a problemas de complexidade. E isso pode gerar alguns certos problemas. Então, nesse sentido, é importante ter um equilíbrio, né, sobre o otimizar, quando otimizar o software, né, e quando eu não devo otimizar e tudo mais. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. Outra questão muito importante, então, assim, como que a falta de otimização ela pode prejudicar um produto?
É claro, né, a falta de otimização ela pode levar a problemas graves, por exemplo, num produto, né, como o baixo desempenho, o tempos de respostas extremamente altos, né, a quedas na satisfação do usuário e a perda da vantagem competitiva. Por isso que é fundamental otimizar, né, é, a, por isso que a gente precisa otimizar, por isso que a otimização muitas vezes precisa ser uma certa prioridade. Por exemplo, tá? Em um e-commerce, né? Um segundo para carregar uma página no processo do checkout, ele pode representar 7% a menos de conversão. Então, no negócio do e-commerce, otimizar a performance do software é extremamente fundamental para poder garantir que o próprio e-commerce venda, para garantir que a gente atenda os principais atributos de qualidade e que a gente traga dinheiro para a companhia. Afinal de contas, é isso que está ali. Só que de outra questão bem importante, e aí é onde que eu falo que entra a questão do risco, né, da obsessão, e aí me vem muita frase de Peter Drucker, né, que não é nada mais inútil do que fazer eficientemente aquilo que não deveria ter sido feito. Né? O que Peter Drucker ele fala aqui? Né? Como que a gente relaciona isso à obsessão por performance? Frequentemente, quando nós estamos desenvolvendo software, né, a gente tem uma certa obsessão, né, por otimizar, né, o software, e isso leva a problemas, por exemplo, como complexidade desnecessária, né, e custos adicionais, sem sombra de dúvida. Né? Quando a gente está falando de priorização, né, quando a gente está falando de otimização, a gente precisa entender que muitas vezes a gente não precisa otimizar o código ali especificamente. Então, o que a gente precisa fazer geralmente para poder otimizar um software? O que a gente precisa entender? Primeiro, a gente precisa relacionar aos objetivos de negócio, ou seja, eu preciso entender se de fato o negócio precisa dessa obsessão por otimização, essa obsessão por performance. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu preciso ter quais métricas de negócios, né, quais as metas, inclusive, serão impactadas com essa minha otimização. Justamente para quê? Para a gente não otimizar por otimizar. Né? E a terceira questão que a gente precisa ter muito claro é a forma de medir tecnicamente a performance do nosso software. Se de fato melhorou com as alterações, com as mexidas que nós fizemos, né, com as possíveis otimizações, se isso melhorou ou não. O que acontece geralmente? Quando a gente não tem como olhar se essa otimização ela foi bem sucedida, se a gente vai através de achômetros ou de esperança de que vai funcionar, né, muitas vezes a gente acaba implicando, em vez de melhorar a performance, em perda de performance, achando que a gente melhorou. Então a gente precisa medir. E para medir a gente tem que ter uma noção muito clara, né? E aí é onde exatamente eu quero falar sobre os pilares da observabilidade. Na prática, né, são três pilares da observabilidade. Eu vou falar aqui. Mas é importante entender, pessoal, que observabilidade, né, logs, métricas, rastreamento e agora o Continuous Profiling, eles são pilares que oferecem uma visão diferente do sistema, né, e juntos, quando a gente trabalha com todos juntos, eles geram uma visão completa e detalhada. Né? Na hora que a gente fala de logs especificamente aqui, né, os logs eles fornecem informações sobre o que aconteceu. Né? Quando a gente fala das métricas, que é o segundo pilar, as métricas elas trazem, né, e fornecem informações sobre o desempenho da aplicação. Né? Em terceiro lugar, quando a gente fala de tracing, a gente está falando que ele fornece informações sobre o fluxo, né, de uma transação, sobre a partir do momento que eu faço uma requisição, por exemplo, de uma API até bater no servidor, ele me dá exatamente todo esse passo e isso é extremamente importante e relevante. E em quarto lugar, entra o profiling.
tá? E o profiling, ele é responsável por fornecer informações sobre como que o código está sendo executado. É isso mesmo. Agora, com o novo pilar da observabilidade, a gente inclui especificamente Continuous Profiling, justamente para ele te dar insights relevantes sobre o código que está sendo executado. Então, pensando nisso, o que é o Continuous Profiling, né? Agora que a gente já falou um pouquinho mais dos pilares da observabilidade, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre Continuous Profiling, tá? Basicamente, né, é uma técnica que permite a captura contínua de dados, né, de desempenho em tempo real, sem afetar, né, o desempenho do sistema. Isso permite uma análise contínua do código em execução e ajuda a identificar problemas de desempenho, né, em tempo real. Eu digo que trabalhar com Continuous Profiling ele é uma técnica fundamental, tá? E essencial para que a gente consiga detectar de maneira precoce qualquer tipo de problema que venha acontecer e que a gente consiga evoluir especificamente a nossa plataforma. Se eu for falar, trazendo um pouquinho mais, tangibilizando, se eu for trazer para um cenário de um e-commerce, por exemplo, imagina que você está prestes a fazer a Black Friday, teoricamente. Né? A Black Friday ele é um dos principais eventos que a gente tem dentro do e-commerce. Para isso, a gente precisa ter uma rastreabilidade, a gente precisa ter um monitoramento muito bem aprimorado. Eu costumo dizer que se eventualmente na Black Friday você passou ela bem, né, sem quedas e tudo mais, durante o ano você fez um bom trabalho. Se eventualmente você caiu na Black Friday, talvez você tenha negligenciado aspectos importantes. Tá? E aí o que acontece? Aonde que entra o Continuous Profiling nisso daqui? Imagine que você faça deploys constantemente. Todos os dias você faz deploy. Como que você olha historicamente se a performance da sua aplicação ela está boa, ou não está boa, se você incrementou ou não incrementou erro, né? O Continuous Profiling ele vai trazer exatamente essa visão para você. Olhando especificamente para o processo, qual que é a grande vantagem do Continuous Profiling? Imaginando que a gente está aqui na questão do desenvolvimento, né, onde é a etapa que o desenvolvedor está criando o código e que ele integra o sistema com controle de versão e tudo mais, que ele está fazendo toda a parte de desenvolvimento, o que acontece? A partir do momento que ele vai, né, que ele comita esse código, né? Esse código ele vai passar por um ambiente de teste, né? Automatizado, são executadas algumas tarefas ali, né? E aí o que acontece? O ciclo de desenvolvimento, do software, ela está acontecendo aqui. Depois que os testes foram feitos, a gente vai garantir, né, que esse código ele seja implementado em produção. Com o código sendo implementado em produção, muitas vezes o processo acaba aqui. Então a gente não tem exatamente uma noção muito clara sobre o ambiente produtivo e a gente não sabe exatamente se um problema acontece. Esse é o tipo de cenário que geralmente eu encontro nas consultorias, né? Onde eu tenho, eventualmente, até com um processo de CI/CD completo, bacana, mas zero monitoramento, zero profiling do ambiente de produção. Quando eu adiciono o profiling, né, o continuous profiling no processo, na esteira de CI/CD e tudo mais, ele entra um novo cara aqui, o continuous profiling. E o continuous profiling, o que ele vai fazer? Nessa etapa, o sistema ele é monitorado continuamente, né, em produção pelo Continuous Profiling, e ele gera feedbacks para os desenvolvedores a respeito da situação atual do sistema. Né? Ele permite aqui, por exemplo, uma retroalimentação, né, dos desenvolvedores quando eles recebem esse feedback. E aí os desenvolvedores, eventualmente, entendendo que tem algum problema, uma alta de CPU ou um aumento do erro, tudo mais, esses desenvolvedores eles desenvolvem novamente, façam as correções junto com os arquitetos, com os times de maneira geral e garante que vai passar por todo o processo. Então esse ciclo de feedback ele passa a ser constante.
Então, isso é bem importante para quando a gente fala sobre entrega de software, sobre entrega de qualidade de software. Continuous Profiling, ele é fundamental para que isso ocorra. É importante entender também que a gente tem o continuous profiling e a gente tem um modelo tradicional de fazer profiling. Eles se conflitam. O continuous profiling, na prática, ele faz a captura contínua histórica, né, dos dados de desempenho e também permite que os incidentes eles sejam detectados e respondidos mais rapidamente e principalmente sem limitação de ambiente. Se eu for comparar com o tradicional, né, um modelo tradicional de fazer profiling, o modelo tradicional, né, os desenvolvedores identificam os problemas, né, e muitas vezes desse fato de identificar problema, ele está muito mais relacionado a feedbacks, né, de clientes, de áreas de negócio, falando que o sistema parou de funcionar, que o sistema não está funcionando, está apresentando um erro, né? E esses problemas, eventualmente, eles acontecem, né? De maneira intermitente, você não sabe, ou talvez depois de um deploy e tudo mais. A questão principal é que o tempo de resposta para resolver um problema sem o Continuous Profiling, com o modelo tradicional de profiling, pode ser muitas vezes inferior, né? Então a gente não consegue muitas vezes resolver o problema no tempo que o negócio precisa. E aí muitas vezes a gente também não sabe a causa raiz do problema e tem uma questão que é extremamente agravante. O que que é? Muitas vezes, com um modelo tradicional de fazer profiling, eu não tenho acesso ao ambiente produtivo. E isso vai trazer implicações sérias, justamente por quê? Porque eu não consigo acompanhar o negócio, eventualmente, no caso de um erro. Né? Por exemplo, uma Black Friday, como eu falei, o erro está acontecendo, talvez eu vou precisar fazer rollback, talvez eu vou precisar fazer uma série de outras coisas e eu não vou conseguir identificar o problema, muito menos a causa raiz. Né? Quais as implicações, né, quando a gente adota continuous profiling, né? Primeira questão que a gente tem que ver é que primeiro, né, a gente vai ter análise contínua em tempo real, né? A gente vai conseguir ter ali uma visão muito abrangente e precisa do desempenho do sistema, né, em todas as partes. E eu acho que o mais legal aqui é que ele possibilita a automação e principalmente a gente reduz o trabalho manual de configurar, executar, analisar os resultados do teste, por exemplo, de desempenho. Então a gente vai integrar ele tudo ali, tudo junto com o processo de CI/CD. Essa é uma das principais implicações positivas quando a gente adiciona o Continuous Profiling. E olhando aqui, quando eu falo historicamente, repara, eu tenho aqui dia após dia, por exemplo, hora após hora, minuto após minuto. Essa é a grande vantagem de utilizar o Continuous Profiling como uma das técnicas para poder fazer descoberta de erros. Na hora que a gente fala sobre o Continuous Profiling tradicional, né, a gente vai levar em consideração uma detecção tardia do problema de desempenho, né, em produção, devido à sua execução pontual. O que acontece aqui especificamente? Quando eu falo quando eu falo de profiling tradicional, eu estou falando que muitas vezes eu preciso conectar em ambiente produtivo, abrir uma porta para poder fazer um profiling, para poder conectar num processo, e isso traz muitas vezes implicações sérias. Por exemplo, de segurança. Eu não posso acessar um servidor e fazer o profiling de uma aplicação ali especificamente. Ou, eventualmente, eu não consiga puxar um dump, né, da aplicação, um dump de memória para poder analisar performance, para poder analisar questões específicas. Muitas vezes eu não consigo rodar contadores ali em produção e tudo mais. Essa que é a grande diferença entre o continuous profiling e o profiling tradicional. Quando a gente fala de profiling tradicional, eu estou me submetendo especificamente aqui, por exemplo, ao Visual Studio. Eu pego, atacho, né, o profiler dentro de uma sessão, né, e eu seleciono aqui o que eu quero investigar. Se eu quero investigar CPU, se eu quero investigar memória, o que eu quero investigar. A questão principal é que aqui eu estou pegando o momento.
Eu estou fazendo snapshot, eu estou pegando um momento. Eu não estou olhando o histórico. Então, eu pego a função, especificamente na função, e analiso ela ali especificamente ali, trazendo informações, e aí a partir disso vale a pena. Talvez uma oportunidade bacana, utilizando o próprio Visual Studio, em tempo de desenvolvimento, aí sim eu acho que esse método possa funcionar tranquilamente, inclusive o próprio Visual Studio ele já tem isso nas versões dele. Então você pode utilizar justamente para poder obter esse tipo de insight ali na hora, porque você está desenvolvendo, está fazendo as coisas. Mas em produção, esse formato não funciona. O que me faz lembrar especificamente desse livro, né? Quando a gente fala desse livro do Release It, né, esse livro ele aborda sobre o desenvolvimento de software, né, com foco em alta disponibilidade e principalmente tolerância a falhas. O autor, né, o Michael Niggard, ele apresenta princípios e padrões, tá, para desenvolver sistemas que possam ser lançados com segurança e mantidos em produção com confiança. E ele traz três aspectos bem importantes que a gente não pode negligenciar. Primeiro, a gente precisa cuidar de observabilidade, aqueles quatro pilares que eu falei. Segundo, a gente precisa criar um design de software, né, uma arquitetura que esteja pronta para falha. E terceiro, ele fala muito forte sobre resiliência. Como que a gente desenvolve pensando em resiliência, considerando que num processo de desenvolvimento de software, no processo de falha, muitas vezes eu resolvi um problema aqui e o problema ele se desloca. Então vamos se dizer o seguinte, que o meu banco de dados ele começou a pipocar porque eu estou fazendo muitas queries ali dentro, teoricamente. O que eu vou fazer automaticamente? Eu vou pegar, vou colocar um cache, né, antes, para quê? Porque minhas idas no banco de dados eventualmente não aconteçam. Eu resolvi o problema do banco de dados, mas talvez eu possa mover o problema justamente para cache, porque se eu não dimensionar bem como que os caches estão distribuídos e tudo mais, ou dependendo da estratégia que eu adotar, um cache de memória, eu posso ter estouro de memória. Se eventualmente eu colocar para um cache distribuído, por exemplo, né, utilizando Redis, alguma coisa assim, eu preciso pensar na melhor forma de garantir uma capacidade desse servidor. Então, a falha, o erro, o problema, ele vai se movendo, e isso é super normal dentro de tecnologia. Então, esse é um dos pontos que esse livro ele vai abordar, e eu super recomendo a leitura desse livro. É bem importante para nós que desenvolvemos software e principalmente lidamos com questões produtivas que estão em produção. É um livro que traz recomendações bem práticas de como que a gente precisa lidar com o desenvolvimento de software, pensando nos três aspectos principais: resiliência, observabilidade, design para falha. Eu acho que esse é um ponto bem bacana para a gente poder olhar. Quais os benefícios, né, para os engenheiros de software, né? Primeiro, né, é permitir que os desenvolvedores identifiquem os problemas, né, de desempenho, por exemplo, vazamento de memória, chamadas excessivas a recursos externos e banco de dados, por exemplo, além de problemas de segurança. E aí ele vai dar uma visão abrangente, né, do desempenho do sistema em tempo real. Um ponto bem importante para os engenheiros de software, para que eles consigam saber exatamente que o software que ele produziu, como que está se comportando em produção. Sem dúvida, também eu acho que ele traz benefícios para os próprios gerentes de engenharia, né? E para o gerente de engenharia, o Continuous Profiling, ele visa garantir, né, a qualidade em todo o processo de engenharia de software, né? Mas também ele cria uma cultura de desempenho, onde o desempenho ele entra não de maneira obsessiva, mas sim pontual e para a gente resolver problemas que de fato a gente tenha, né? Ele melhora a tomada de decisão, né? E possibilita o planejamento de dimensionamento e capacidade da própria infraestrutura. E o foco aqui também é reduzir desperdícios computacionais. Ótimo insight para os gerentes. E não menos importante, a gente também tem os benefícios para os próprios executivos de tecnologia, né?
consequentemente, quando a gente tem o Continuous Profiling, a gente melhora significativamente a satisfação do cliente. Para algumas plataformas, a gente reduz também o churn, né? A gente tem um aumento da disponibilidade do serviço, a gente reduz, né, custos com infraestrutura e a gente aumenta a capacidade de escalabilidade da plataforma, né? Além de ajudar a empresa a manter a inovação e transformação acelerada. Então, olha que bacana, a gente consegue beneficiar com o Continuous Profiling tanto o engenheiro quanto o próprio executivo. Então, todo o processo passa, né, de baixo para cima e todo mundo é beneficiado com o Continuous Profiling. Por exemplo, também, se eu preciso desenvolver uma nova plataforma, eu tenho dados especificamente, inclusive de acessos e tudo mais. Então, ele traz insights valiosos sobre a performance do seu sistema, o modelo de recurso computacional e tudo mais. Outro ponto importante que eu vejo aqui, imaginando que você tem um software legado, mesmo que monitorado, e você queira pensar numa estratégia de modernização para a nuvem. Você tem a estratégia, por exemplo, de fazer lift and shift, de você estar aqui e jogar literalmente para cá. O que isso vai acontecer se eu não tenho esse dimensionamento? Talvez eu esteja com uma capacidade extremamente superior de processamento, estou pagando super caro por isso, e aí eu começo a ter problemas bem sérios em relação a custo, né? Com Continuous Profiling, com toda a parte de APM, métricas, observabilidade, a gente consegue ajustar para poder atender o software de maneira eficaz e principalmente atender o negócio do jeito certo, tá? Olhando especificamente para todos esses cenários, eu acho que a gente pode considerar aqui as principais empresas, né, o Continuous Profiling, ele é relativamente novo, tá? Ele é relativamente novo. Se a gente for pegar aqui, em 2019, o Google lançou, né, o próprio Profiler for GA, né, para você poder monitorar o cloud do Google. A Amazon ele fez também, o próprio Datadog ele tem de uma maneira bem bacana. Então repara que entre 2019, 2020 a Amazon, 2020 a própria Datadog, e aí a gente vê um movimento do open source com o Periscope, né, que é uma das soluções open source que é muito boa para poder fazer, né? Tem também o Polar Signals também, que ele é muito interessante. E repara, janeiro, outubro, dezembro, por exemplo, Splunk também que tem também de uma maneira paga, né? Então, Google, Amazon, Datadog, Splunk, eles são pagos, né? Open source, que tem a Periscope, que é uma das, tem o próprio Grafana Flare também, que é muito bom. E repara que a gente consegue ver aqui também como que os investimentos no Continuous Profiling, ele vem ganhando bastante força, né? Então, a New Relic adquire a Pixie, né? E aí a gente vem observando como que as coisas vem acontecendo, e a gente tem um ecossistema de continuous profiling bem amplo, bem bom, para que a gente monitore as aplicações. Então, esse slide especificamente mostra quais as ferramentas que a gente tem no mercado, como que elas estão difundidas, tá? E isso é bem importante. E uma das questões que a gente tem que ver que de todas as ferramentas de APM, né, de APM e também a questão de continuous profiling, geralmente faz parte do produto do APM, o continuous profiling, exceto o open source, que você consegue destacar e eventualmente ter o continuous profiling totalmente separado de uma stack de APM e tudo mais, né? Só que todas, né, é importante frisar que o continuous profiling ele é baseado no tempo, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, ele atua de forma temporal. Na prática, ele usa os dados coletados no passado para poder ajudar na detecção de problemas futuros, né? Essa abordagem permite aos times identificarem rapidamente anomalias e atuar na resolução do problema. Então, se você pegar aqui, ó, olhando especificamente para esse gráfico, né?
olhando para cá agora, a gente consegue ver uma linha do tempo exatamente de todo o profile. Então, toda essa questão vermelha, laranja e amarela são as linhas de código que, de fato, o Continuous Profiling capturou e a gente consegue ver a temperatura, principalmente de execução e de tempo. As vermelhas são as bem requisitadas, né, e geralmente elas vêm com uma questão bem forte ali de performance. Então, a gente consegue ver. E o que a gente está analisando aqui especificamente? A gente está analisando, né, as capturas, né, os usuários, o próprio sistema e também, né, a questão de CPU aqui, por exemplo, né, como que está se comportando. Então, olha a visão clara que o Continuous Profiling ele traz para o software, né? E o Continuous Profiling ele está muito atrelado à arquitetura de software, né? Então, a gente precisa definir o que é arquitetura de software. A arquitetura de software ela é a forma como um sistema de software ele é construído, né, como suas partes se comunicam, como as funções são distribuídas e como os requisitos de qualidade são alcançados. Continuous Profiling ele está 100% relacionado à arquitetura de software. Afinal de contas, a arquitetura de software ela visa que a gente atenda aos objetivos de qualidade, os atributos de qualidade e que o software ele atenda os objetivos de negócio. E como que o Continuous Profiling ele ajuda a garantir, né, o atendimento, né, dos atributos de qualidade? Né? Sem sombra de dúvidas, ele permite uma compreensão, né, da arquitetura de software, né, e ele aprimora a capacidade de tomar decisões estratégicas, né, em relação ao desenvolvimento, né, e o dimensionamento, por exemplo, da infraestrutura. Né? O que eu estou falando especificamente? É que o Continuous Profiling, né, quando a gente está com essa técnica junto com a arquitetura, a gente garante que todas aqueles atributos de qualidade que a gente, no momento de conversar, de confeccionar o produto, nós como arquitetos levantamos, a gente tem a capacidade de oferecer respostas sobre eles, né? Justamente para montar perguntas diferentes ainda do tipo seguinte: se o software ele é resiliente o suficiente para poder se adequar a uma demanda, uma alta demanda e poder se recompor, poder se reestruturar e continuar funcionando? Puxa, eu preciso garantir que esses atributos sejam de fato respeitados. E a gente olhando especificamente aqui para os atributos de qualidade, né, de um software, por exemplo, que a gente vai conseguir muito fácil com o Continuous Profiling, entender sobre resiliência, porque ele está indo sobre código na hora que ele está fazendo. A gente viu naquele gráfico. Então, ali no código, a gente vai saber exatamente se a comunicação, por exemplo, com o Redis, ela está resiliente o possível, se a comunicação com uma determinada API, ela está resiliente o possível. Ele traz aspectos sobre confiabilidade. Como que a gente mede a confiabilidade? Confiabilidade é o ato de, por exemplo, eu vender um software para calcular o estoque, por exemplo, né, uma API que vai determinar o cálculo de estoque, que eu consiga calcular o estoque. No e-commerce, que eu consiga fechar um pedido. Isso é confiabilidade, tá? Quando eu falo de performance, eu estou falando tempo de carregamento, eu estou falando o tempo, né, o response time das aplicações ali e tudo mais. Então, é bem, é bem importante considerar isso. Performance também é uma das questões. Segurança, né, que é uma outra questão. E escalabilidade também. Então, são atributos de qualidade que a gente tem que olhar especificamente para o software de maneira geral, justamente para a gente poder garantir que tudo esteja funcionando. Continuous Profiling, ele adere à arquitetura justamente para poder fazer as coisas acontecerem do melhor jeito. Tem uma questão bem importante também, que é a velocidade que o mercado muda impacta diretamente na velocidade que as empresas se adaptam à mudança. O que eu quero falar com isso? É que a capacidade que o mercado muda faz com que times de tecnologia precisam entregar mais, precisam
precisam ter um tempo de resposta, né, nas entregas relativamente alto. Só que assim, se o software eventualmente não funciona, se o software dá muito erro, tais métricas elas serão impactadas. E como que a gente traz? Se a gente for olhar especificamente, a gente precisa, né, reduzir tempo, né, de recuperação em caso de falhas, né? Então, continuous profiling ele é uma prática importante justamente para reduzir o tempo de detecção de um problema, MTTD, né? E também o tempo para reparar um problema, o MTTR, né? Além de manter a aplicação funcionando de forma eficiente e confiável. A técnica, né, do Continuous Profiling, ela permite que a gente monitore, por exemplo, o desempenho da aplicação em tempo real, né, coletando dados importantes, CPU, I/O, memória, utilização da rede, né, e quando a gente aplica, a gente consegue identificar rapidamente essas degradações, né, de desempenho e a gente consegue dimensionar eventualmente infraestrutura do jeito certo, né, sem ter excessos ou estar muito justo, e a gente contribui sem sombra de dúvidas para garantir uma experiência do cliente. Então, na prática, o que a gente está fazendo? Reduza o tempo de recuperação em caso de falha. A gente vai identificar o problema mais rápido e a gente vai agir no problema mais rápido. Essa é uma das questões bem importantes. E ele também ele garante, né, aumento na taxa de alterações bem-sucedidas, né? Quando a gente monitora, né, a performance do software em tempo real, é possível identificar gargalos, né, e problemas que possam estar impedindo a entrega, né, do software. E a gente consegue diminuir, né, com Continuous Profiling, a gente consegue diminuir, reduzir a taxa de alteração que são mal-sucedidas. Aquele deploy que não deu certo e o porquê que não deu certo, a gente consegue reduzir isso porque a gente já começa a ter um monitoramento, começa a saber exatamente como que as coisas acontecem ali nos bastidores do código. Esse é um ponto bem importante para a gente poder analisar em todo esse processo, tá bom? Fazendo uma revisão aqui, olhando, eu gosto muito também da frase de Leonardo da Vinci, que aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, né? Nunca tem medo e nunca tem medo, né? E nunca tem medo e nunca se arrepende. O que eu quero falar com isso, né? Como o Continuous Profiling ele se diferencia do método tradicional de profiling. E aqui eu começo uma sessão, teoricamente, de perguntas que eu mesmo criei e respostas. Né? Sem sombra de dúvidas, né, o Continuous Profiling ele é capaz de detectar problemas de desempenho em tempo real, porque ele coleta dados contínuos de desempenho do sistema e fornece feedbacks, né, ali em tempo real para os desenvolvedores. Tá? Uma outra pergunta muito boa é como que o Continuous Profiling ele pode ajudar a detectar problemas de desempenho em tempo real, né? Ele é capaz de detectar o problema em tempo real porque ele coleta dados de maneira contínua sobre o desempenho do sistema e ele vai fornecendo os feedbacks, né, para o próprio desenvolvedor ali sobre tudo o que está acontecendo. Então, o que acontece? O bom aqui é que ele coleta as informações, melhora a experiência do usuário final e ele também não consome recursos excessivos para poder dar essas métricas para poder fazer tudo acontecer. Uma outra pergunta é como que o Continuous Profile ele pode ajudar a melhorar a experiência do usuário final, né? Ele pode ajudar a melhorar a experiência porque ele garante, né, que o sistema tenha um desempenho e esteja sempre disponível para atender às necessidades do usuário. Então ele garante que isso aconteça, né? Por quê? Porque ele vai estar monitorando em tempo real. Uma outra pergunta que tem aqui é quais são os principais benefícios do Continuous Profiling para os desenvolvedores, né? Acho que os principais benefícios, né, para os desenvolvedores é principalmente a detecção mais rápida e precisa de problemas de desempenho, né? Ele dá uma visão mais abrangente do desempenho do sistema e menos trabalho manual
por exemplo, para configurar, executar, analisar os resultados dos testes de desempenho, assim como o Continuous, o Profiling tradicional ele traz. Você precisa conectar e fazer as coisas acontecerem ali para você poder obter os resultados. E você não vai obter o resultado histórico, você vai obter o resultado que aconteceu ali na hora, tá? Como que o Continuous Profiling ele pode ajudar a reduzir o MTTR e o MTTD de um sistema, né? Sem sombra de dúvidas, né? Ele permite que os desenvolvedores detectem e corrijam problemas de desempenho mais rapidamente. Por isso que a gente consegue trabalhar nessas duas métricas que é tão importante para times para SREs, não vou falar times de SREs, mas para SREs e para times de engenharia de maneira geral. Times de produto, engenharia de produto, eles precisam ter métricas eficazes e essas duas métricas é uma delas para garantir principalmente que a confiabilidade do seu software esteja ok. Né? Uma outra pergunta que frequentemente acontece: quais são as principais ferramentas disponíveis, né, para a implementação do Continuous Profiling? Né? Acho que tem algumas das principais ferramentas aqui, né, disponíveis para a implementação do Continuous Profiling. O próprio OpenTelemetry ele dá informações muito bacanas, principalmente quando ele é integrado com o próprio Grafana ali de maneira geral, então ele traz informações bem legais e é open source. Tem o Datadog, o Dynatrace e o New Relic que são pagos, né? Mas também ele fornece insights bem valiosos sobre o Continuous Profiling. O legal das ferramentas pagas é que elas têm especificamente um modelo de inteligência artificial que ajuda na detecção de anomalias. Então, a análise, né, se for pensar do ponto de vista de observabilidade, ele consegue conectar, né, todos os quatro pilares, né, numa análise única. Isso é extremamente importante para você poder diminuir esse tempo, né, o MTTD e o MTTR, com ferramentas que realmente te dão as respostas. Né? E outro que eu gosto bastante é o Grafana Flare, que também traz um detalhe muito bacana e quando você utiliza o OpenTelemetry, teoricamente, com todos o ecossistema do Grafana, né, você também consegue ligar. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai dar um pouco mais de trabalho, mas você consegue ligar isso de alguma forma. Tá? Como o Continuous Profiling pode ajudar a reduzir o custo de infraestrutura? Né? Ele pode ajudar a reduzir o custo de infraestrutura porque ele ajuda a identificar os problemas, né, de desempenho, né, então, precisa de mais CPU, põe mais CPU. Precisa de mais memória, põe mais memória. Né? Então, é muito mais fácil a gente colocar, de fato, recurso computacional dentro de um software, dentro da infraestrutura, do que na prática olhar para o código e ver o que precisa melhorar. Né? A nuvem ela é bem bacana, ela tem recursos infinitos, né? Ou finitos até chegar ao limite do teu cartão de crédito. A questão principal é que para a gente garantir eficiência, para a gente garantir performance e tudo mais, não basta somente colocar recurso computacional numa nuvem ou eventualmente on-premise e põe mais lá mais uma lata, né, que a gente fala, mais um servidor, isso, aquilo, melhora a infraestrutura, melhora isso, melhora aquilo. Talvez o problema esteja no código, e aí então a gente precisa tratar do código de maneira bem responsável nesse sentido. A outra pergunta é qual é o impacto do Continuous Profiling na melhoria da escalabilidade e disponibilidade do sistema. Né? A gente pode melhorar a escalabilidade, né, porque a gente identifica problemas, né, de desempenho que pode afetar justamente essa escalabilidade e a disponibilidade. Então, o sistema ele não é escalável, o sistema ele não tem performance, ele cai constantemente, porque no momento que precisa escalar, ele não escala, então automaticamente ele cai. Essa é uma das questões que a gente vê com bastante frequência nas consultorias. Tá? Qual é a principal relação entre o Continuous Profiling e a observabilidade? Né? Os dois, o Continuous Profiling, ele complementa, né, a tríade ali, né, o pilar, os três pilares da observabilidade. O Continuous Profiling, ele é o quarto pilar ali, extremamente importante, porque junto com o conjunto,
a gente consegue garantir, né, que todos os pontos estão sendo observados, né? Então eu estou observando o log, eu estou observando a métrica, eu estou observando toda a parte de tracing e eu estou observando na questão do tracing, eu estou fazendo detalhamento do código. Então tem uma visão bem completa e geral, né, de todo o processo de confiabilidade do software. Bom, pessoal, é isso. Eu quero agradecer. Então, aqui estão os meus contatos, está o site, thiagotartari.net, tem o meu LinkedIn, meu Twitter. Pode me chamar aqui. Grande abraço e até a próxima.